Lidando com a ansiedade, falta de ar. Eu quero contar uma história que aconteceu comigo antes da gente entrar em coisas técnicas que tem muito a ver com isso, né? Quando eu estava morando na Comuna Metamorfose, o espaço que eu fiz meus primeiros treinamentos com Tantra, teve um dia lá que eu fui levar o lixo de um evento que tinha acontecido, a gente enchia uma caçamba de uma montana com sacos de lixo do final de semana todo, e aí eu estava encarregado de descer a estradinha de terra, jogar o lixo na lixeira e voltar, né, com a montana para a comuna. Era algo que demorava poucos minutos, de estrada mesmo, eram 600, 700 metros, era muito pertinho mesmo. E aí num dia que eu fui fazer isso, eu tinha feito várias vezes, um dia que eu fui fazer isso eu perdi o controle do carro, porque a areia estava muito fofa, o carro saiu de rabeira na descida, era uma descida em S, eu perdi o controle do carro, ele ganhou velocidade, eu bati numa vala, e dei com a cabeça no vidro, estava sem cinto de segurança, bem esperto eu, né, porque anda pouco, um curto espaço com o carro, e me machuquei um pouquinho, né, bati a cabeça, bati o beiço, fiquei com um bico de pato na boca, o pessoal ficou me azucrinando lá um pouco. E beleza, né? Mas não, nada muito sério, nada que precisasse parar no hospital, enfim, né? Mas tive esse acidente. Aí, com o passar do tempo, eu fiquei encarregado em fazer as compras, né, para os eventos. Então eu era a pessoa que ia lá de Itapeva com a montana até o Ceasa em São Paulo comprar legumes, verduras, frutas, grãos, né, o que quer que seja, para levar para a comuna para a gente cozinhar no final de semana nos eventos. E de repente eu comecei a ter umas experiências que eu nunca tinha tido na vida. Eu estar dirigindo na estrada, super tranquilo, de dia, confortável, vendo tudo sem nenhum problema. E de repente eu sou tomado por uma sensação de que alguma coisa vai me matar a qualquer momento. Um desespero de que alguma coisa vai me matar a qualquer momento. Eu só consigo encostar o carro e ficar desesperado, tentando descobrir o que é que ia me atacar a qualquer momento. Nada me atacou, de repente aquilo passou, depois de não sei quanto tempo. Né? Muita tremedeira, muito medo, muito susto e, né, eu retomei meu caminho. E isso começou a ser frequente, começou a acontecer algumas vezes. Até que, né, eu comecei quando imerso nessas crises, né, lembrar dos trabalhos de renascimento que eu fazia lá na comuna, de respiração consciente, e falar, vou acalmar o meu corpo com a respiração. Quando eu tiver na crise. E a crise começava, eu acalmava o meu corpo com a respiração e comecei a sair cada vez mais cedo da crise. Conforme eu fui fazendo esses exercícios, eu ganhei consciência de que aquilo estava acontecendo por conta do meu acidente de carro, porque até então eu não tinha percebido, não tinha associado uma coisa a outra, só acontecia quando eu dirigia, mas eu não tinha feito essa associação ainda. Conforme eu fui repetindo esses exercícios de respiração consciente, eu fui começando a perceber a crise chegando cada vez mais cedo. Então, eu comecei a não precisar mais parar o carro para me acalmar com a respiração, mas eu conseguia perceber ela chegando e dali eu ia acalmando ela com a minha respiração sem aquilo me desestabilizar. Conforme eu fui fazendo essas práticas, eu fui não só acalmando as respostas do meu corpo, mas também ganhando clareza a respeito do que me engatilhava, porque conforme eu fui fazendo isso, eu percebi o quê? Que o ponto crítico de engatilhamento para mim era quando eu estava dirigindo e eu percebia, eu estava numa descida com curva, e que tinha uma outra curva, um S, uma descida que aparentava ter um S. Eu estava fazendo uma curva numa descida, e isso era o que me ativava para a minha crise de ansiedade, para a minha crise de pânico, que era o que eu estava tendo. Né? Porque foi a referência, provavelmente, que meu corpo teve no movimento que o carro fez antes de eu perder o controle e bater o carro. Então, conforme eu fui fazendo essas práticas, eu não só fui relaxando a crise, mas também fui compreendendo melhor o que estava acontecendo. De repente eu comecei a fazer o quê? Quando eu vislumbrava, vamos lembrar, né, que eu estava na comuna em Itapeva indo para São Paulo. A estrada que eu pego é a Fernão Dias. Não sei se alguém aqui de São Paulo ou Minas está me ouvindo, né? Sabe um pouquinho como é que é a Fernão Dias. É um sobe e desce com curva para todos os lados, né? Então era muito fácil de me ativar. Mas conforme eu fui repetindo isso, eu fui começando e percebendo tudo que estava acontecendo, eu fui começando a me preparar com a respiração para quando a crise viesse, o meu corpo já ter uma dose de tranquilidade maior para lidar com aquilo. E fui repetindo isso a ponto de hoje eu não lido mais com isso. Eu não creio que isso nunca mais vai acontecer. Não é disso que eu estou falando, não é isso que é cura para mim. Mas eu fiz isso tanto que isso não acontece mais. E há muito tempo eu não preciso mais fazer esse tipo de intervenção para me acalmar.
Porque uma das qualidades dessa sabedoria que a gente tem no corpo é que o nosso esforço consciente ensina muito mais rápido para o nosso corpo do que o esforço inconsciente. Então, essas quebras de padrões, né, que a gente tem que fazer com a respiração, quando a gente está atento e percebendo tudo o que está acontecendo, o corpo treina com muito mais facilidade, né, que é isso que a gente está tentando fazer, né, treinar o corpo a lidar com aquela euforia, né, usando a respiração. Pois então vamos lá, vamos falar um pouquinho o que acontece com o ansioso. Existem dois elementos fundamentais que a gente precisa atacar na respiração do ansioso para começar a diminuir a crise que ele está sentindo. O que acontece na respiração do ansioso? Em primeiro lugar, a respiração do ansioso é desconectada. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele não está consciente de que ele respira. Muitos de nós a gente passa a maior parte da nossa vida inconscientemente, né? Nesse aspecto. A gente não lembra que a gente respira a maior parte do tempo que a gente respira. Tudo bem, né? O nosso corpo tem esse mecanismo de desenvolver várias coisas no automático, né? A respiração ela é autônoma, mas ela também pode receber a intervenção da nossa consciência. Você pode, né, se conectar com o fato de que você respira e você pode mudar o jeito que você respira a qualquer momento, a hora que você quiser. Mas a gente esquece disso, né? A gente não está... Nós não somos treinados a desenvolver esse tipo de consciência, né? Se você for procurar, por exemplo, qualquer caminho de autoconhecimento sério no mundo, Tantra, Yoga, enfim, a própria Ayurveda, medicina estilo taoísmo, enfim, né? Todos vão falar sobre respiração. Porque estar conectado com a nossa respiração, o tempo todo que você lembra, que você está lembrando que você respira, você está muito mais consciente da amplitude das suas emoções, você está muito mais consciente do que está acontecendo no seu corpo, você está muito menos reativo se você está consciente da tua respiração, você tem uma carga de livre-arbítrio muito maior para agir em qualquer situação se você estiver conectado com a sua respiração, lembrando que você respira. Você não precisa saber nenhuma técnica de respiração, não é disso que eu estou falando. Basta lembrar que você respira. A gente tem um sino aqui na Casa Samadhi, a gente precisa retomar essa brincadeira. Tem um sino que a gente toca de vez em quando, todo mundo pode vir tocar o sino. Toda vez que quem ouvir esse sino, a brincadeira você tem que ficar 1 minuto prestando atenção na tua respiração. Conectando-se com a sua respiração, é muito importante, né? O ansioso, ele está se colocando numa crise por meio da sua respiração e ele está completamente desconectado do fato de que ele respira. Então é muito importante se atentar a isso. Eu preciso lembrar que eu respiro, eu preciso treinar a presença pela minha respiração. Então, por exemplo, uma dica que eu dou para todo mundo, é um exercício bacana de fazer e tudo mais, e cada um tem a sua maneira de fazer, que é justamente essa brincadeira de 1 minuto várias vezes ao longo do seu dia, por 1 minutinho, você parar e prestar atenção na sua respiração. Aqui a gente está numa comunidade, tem uma galera morando aqui, então tem sempre alguém que vai lá e toca o sino, facilita essa brincadeira. Nem todo mundo tem isso como recurso. Você pode, por exemplo, pegar um jeito mais urbano, talvez, de fazer isso, seria você pegar o seu celular, colocar vários alarmes ao longo da sua semana, coloca meio aleatório, sem pensar muito, assim, e quando esse alarme tocar, você coloca o alarme, respirar, aí você respira 1 minuto quando esse alarme toca. Ou, coloca, se você recebe ligação de operadora querendo te vender coisa, né, enfim, os números fixos, eu costumo fazer isso, eu salvo esses números como respira ou beba água, né, mas o respirar, respire por 1 minuto, enquanto está tocando você fica respirando ali, é uma bela maneira, né. Enfim, colocar post-its, né, ao redor do seu ambiente de trabalho que te lembre de respirar.
né? Qualquer brincadeira que você possa fazer a respeito disso, né? Que te ajude a apenas se lembrar de que você respira, porque eu tenho certeza, para um pouquinho agora de me ouvir e leva a tua presença para a tua respiração. Lembra que você respira um pouquinho, fica um pouquinho aí. Eu tenho certeza que quem fez isso percebeu que a respiração se aprofundou mais, respirou mais fundo do que estava respirando. 100% das vezes que eu fiz isso com alguém, né, a respiração da pessoa se aprofunda. Isso sinaliza, né, que existe um pouco de tensão nesse âmbito inconsciente da nossa respiração. Por que ela sempre se aprofunda quando a gente lembra que respira? O que não está permitindo a gente respirar de uma maneira mais profunda? Porque todo mundo aqui percebe quando respira fundo, né, como isso agrada, como isso acalma, como isso faz bem, como isso relaxa, né? E por que a gente não faz isso o tempo todo, se isso faz tão bem pra gente? A respiração do ansioso, ela está desconectada, né? Ele esquece que ele não lembra que respira. Essa é uma qualidade que a gente tem que estar atenta. A qualidade que a gente tem que estar atenta é um pouco mais técnica. É uma respiração que causa uma ativação simpática. Falei grego, né, para alguns, mas então vamos lá, vamos destrinchar aí o que eu estou querendo dizer. Simpático e parasimpático, né, são duas esferas do nosso sistema nervoso. E vocês que estão aí paradinhos, sentados, quietos, tranquilos, no ar-condicionado ou no ventilador, em algum lugar agradável me ouvindo, sem fazer muito esforço, relaxados, tranquilos, né, depois do almoço, fazendo uma digestão, vocês estão, né, o que predomina nesse momento no corpo de vocês é o sistema nervoso parasimpático, que é o corpo em estado de relaxamento e manutenção. Se de repente acontece algum sinal de alerta aí para vocês, isso pode ser cai a força, ou explode alguma coisa, ou alguém entra, ou qualquer outra coisa que o seu corpo detecte como um alerta intenso, um perigo, vamos dizer assim, e aqui não cabe a gente julgar o que uma barata pode ser recebida como um perigo, então precisa ser uma explosão, um cofre caindo, um ladrão, não. Qualquer coisa pode, né, de acordo com a sua história, pode colocar você nessa situação de perigo. Quando isso acontece, o seu sistema nervoso parasimpático dá uma desligada e entra em vigor o sistema nervoso simpático, que é o corpo em estado de intenso alerta, se preparando para lutar, se preparando para fugir. E é isso que está acontecendo com o ansioso. Ele está assustado, a respiração dele está colocando o corpo dele num modo de alerta. Como que o ansioso está respirando? Experimenta respirar desse jeito por 2 minutos, sentado aí onde você... Não faça, tá? É uma sugestão retórica. Mas basta você fazer essa respiração por 3 minutos, uma respiração travada, descompassada, torácica, ofegante, com força na expiração, que você se coloca numa crise de ansiedade. Você se coloca numa ativação simpática do sistema nervoso. A respiração regula o nosso sistema nervoso. E o ansioso está fazendo uma respiração que o excita dessa forma. Ele precisa inverter tudo que ele está fazendo com a respiração dele. Então, o que é a falta de ar que o ansioso sente? Alguém aqui já sentiu? Alguém aqui já se sufocou de ansiedade, gente? Já teve essa experiência? Conta aqui para mim, enquanto eu dou uma olhadinha nas perguntas. Se alguém aqui já teve alguma crise de ansiedade de se sufocar. Bom, vamos seguir aqui, né? Em primeiro lugar, né, está se sufocando, não está conseguindo respirar. A ansiedade não cria muco, a ansiedade não congestiona as vias respiratórias, né? Por exemplo, quando a gente chora, né, você tem um entupimento das vias respiratórias que dificulta a tua respiração. Né? Isso é uma coisa. Isso não acontece com o ansioso. Não está tendo esse acúmulo. Né? Tenho certeza que ninguém aqui nunca notou isso numa experiência de ansiedade.
O que está acontecendo com a respiração do ansioso é o seguinte: ele está com os pulmões cheios de ar e não deixa o ar sair. E chega um momento que não vai dar para entrar mais ar nesse corpo, porque o pulmão tem uma determinada elasticidade, os pulmões têm uma determinada elasticidade. E o ansioso começa a se sufocar, não porque ele não consegue botar ar para dentro, mas porque ele está tendo um congestionamento de gás carbônico. Ele precisa botar gás carbônico para fora. É isso que está disparando muitos dos sintomas que o ansioso está tendo naquela crise. Quando ele entra nessa experiência de sufocamento, quando ele não consegue botar o ar para fora. Então é mais ou menos isso aqui. Não sei se vocês conseguem ver o meu peito. O cara está... E não entra, porque está cheio. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você é ansioso e tem essa experiência de falta de ar, ou se você está vendo alguém passando por essa experiência, é se lembrar de assoprar. Assopra com toda a força, porque você vai ficar surpreso com a quantidade de ar que vai sair. E segundo, depois que você fizer, não tem como não entrar ar no seu corpo. E assim que você perceber o ar entrando, a ansiedade faz... Toda a ansiedade é respiratória. Por isso que a respiração, aprender respiração consciente é fundamental para a gente se livrar, né, do descompasso dessa emoção. Não há nada de errado com a ansiedade. A ansiedade pode salvar uma vida. O problema é quando qualquer coisa nos coloca numa crise de ansiedade. O problema é quando está sensível, quando está vulnerável demais, né? Quando eu não tenho recursos para lidar com essa experiência. Esse é o problema. A ansiedade, ela, enfim, pode te salvar. Se ela aparecer no momento certo, se ela aparecer, ela é um impulso natural do nosso corpo. E justamente o ansioso não consegue, né, muitas vezes tem dificuldade em botar o ar para fora. Por quê? A ansiedade, a gente vai falar também isso nessa semana sobre o medo núcleo. A ansiedade, ela é uma antecipação do medo. Porém, num espectro muito difuso. O medo, ele tem um ponto de origem. Você sabe o que te deixa com medo. Você sabe exatamente o perigo quando é medo. A ansiedade, o corpo, ele trava. Porque quando é medo, o medo, ele até impulsiona um grito, uma saída de ar. Você grita para fugir, você grita para bater, você, né? O ar sai. A ansiedade, você está se preparando para o medo, se preparando para o medo. E não vem aquela explosão que o medo pode trazer. E aí o ar vai ficando preso e o corpo procurando o tempo todo entender aonde está a origem, né? O que faz nascer essa... Qual é a origem dessa angústia, dessa ansiedade? O corpo fica disperso, a experiência é difusa, enfim. Por isso que é fundamental para o ansioso, seja para o ansioso que sente falta de ar, seja para o ansioso que sente um aperto no peito, seja para o ansioso que simplesmente percebe que não respira bem ou não respira o suficiente. Fundamental. Práticas para desenvolver a consciência da respiração. Lembra que você respira. Da maneira que você conseguir. Pratica muito isso ao longo do seu dia a dia. Parar 1 minuto do seu dia, da sua experiência, para ficar lá só lembrando que você respira. Porque é esse treinamento que vai ajudar você numa crise de ansiedade lembrar de fazer isso. Porque sem fazer esse treinamento, para você ter esse tipo de livre-arbítrio ali, na sensibilidade, na excitação, na euforia da ansiedade, pode acontecer? Pode. É bem mais difícil. É dessa maneira que a gente ensina. Começa a fazer várias dessas inserções de se lembrar que você respira. Né, fazer uma respiração, né, oposta. Eu acabei parando aqui, né, quem está chegando para ver uma live minha pela primeira vez vai entender que eu vou e volto e me perco, enfim, né? É tudo meio... Mas eu chego lá, gente, eu chego lá.
Eu falei, né, que uma das questões é a ativação simpática que está acontecendo na respiração do ansioso. Né? Ele precisa inverter completamente a sua respiração. Então, se a respiração do ansioso é torácica, ele precisa respirar no abdômen, na barriga. Se ela está curta e rápida, ela precisa ser lenta e profunda. Se eu estou soltando o ar com muita força, né, eu preciso inspirar com mais força do que eu solto o ar. E experimenta fazer agora, gente, um pouquinho. Vamos fazer 30 segundos, uma respiração assim junto comigo, puxando bastante ar. Tentando levar o ar lá para baixo na barriga. E quando você solta sem esforço. Você pode puxar o ar pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. Vamos fazer, ó. Puxa lento, ó. E solta. Puxa lento lá na barriga. E solta. Puxa lento na barriga. E solta. Última vez. Lá na barriga. E solta. E agora eu quero que me comenta aqui quem está se sentindo mais ansioso do que estava antes de começar a fazer essa brincadeira. Vocês estão se sentindo mais ou menos ansiosos depois de fazer uma respiração desse tipo? Isso é inconsciente, então, a respiração ofegante? Acontece assim, o corpo detectou um alerta. Existe um perigo iminente. Na chegada de um perigo, o corpo começa a se preparar para lidar com esse perigo. O que ele precisa? Ele precisa de energia nas mãos, nos braços, nas pernas e nos pés, para que exista uma mobilidade mais intensa ou mais explosiva. Então ele injeta adrenalina no corpo. Ele precisa que as suas pupilas dilatem para que você fique mais atento ao seu campo visual. Né? A adrenalina vai fazer isso também. Vai precisar de energia para você poder responder de uma maneira agitada, tensa, dura talvez. Né? Então a necessidade de energia vai fazer com que a nossa respiração... Porque isso aqui... Pensa o seguinte... Imagina... Vamos pensar, né, em volumes de energia. Como que o seu corpo respira nesse momento que você está sentado, né, sem fazer nada, sem lembrar que você respira? Existe um determinado volume, profundidade e ritmo que traz uma determinada potência, vamos dizer assim. Se você faz um exercício aeróbico, por exemplo, se você corre 20 minutos, você não precisa se esforçar com consciência na respiração para que o seu corpo respire mais. O esforço físico vai fazer com que o seu corpo naturalmente encontre, né, a carga para fazer esse esforço na respiração. Você vai respirar com mais intensidade naturalmente fazendo um exercício aeróbico. É a mesma coisa que está acontecendo na crise de ansiedade, na vida do ansioso. Ele está alerta, ele está o tempo todo... Né? O tempo todo não. Quando surge a crise de ansiedade, o disparo da ansiedade, o que acontece é isso. O corpo entrou num estado de alerta. Estando num estado de alerta, estando num estado de alerta, o corpo sente a necessidade de juntar energia para poder reagir ao que quer que seja que vá acontecer. Lembrando que ainda não é um medo. O medo está claro para o corpo. É uma ansiedade. A ansiedade é difusa. Então esse processo ainda não é feito também com tanta... né? Ele é ainda mais perturbado. Né? O corpo, enfim, começa a acumular energia. Só que o que acontece no caso E esse mecanismo, gente, que o corpo se vale hoje para nos trazer crises de ansiedade, isso foi criado no nosso sistema para a gente escapar de um predador. Né? Se eu estou na selva, por exemplo, e eu começo a ouvir passos...
quebrando galhos, por exemplo. Mas o barulho que isso faz é muito mais pesado e maior do que, por exemplo, o barulho de um humano pisando. Talvez o meu corpo tenha que ter algum mecanismo para perceber o que quer que seja que está vindo. E para isso que funciona a ansiedade. Ela vai despertar nosso corpo, a gente vai... Puta, é aquilo, agora eu vou sair correndo. Então, é para isso. Só que hoje em dia, né, isso acontece quando a gente recebe uma mensagem no WhatsApp. Isso acontece quando eu chego atrasado no meu trabalho. Isso acontece quando... Existe muito potencial, muito gatilho hoje em dia para a nossa ansiedade. A gente vai falar, né, na sexta-feira, se eu não me engano, só sobre gatilhos. Então, esse sistema está fragilizado, né? Então, a gente tem que aprender a tirar esse volume, essa carga energética da ansiedade. Porque muitas vezes o corpo está se excitando dessa forma, não há necessidade, não existe o perigo para nos colocar nesse tipo de ativação. Porque se é uma mensagem no WhatsApp com alguém te cobrando um relatório e isso te deixa profundamente ansioso, isso não ameaça a sua vida. Porque é assim que o seu corpo está interpretando. Isso não é um perigo. Isso é uma tarefa. A gente precisa injetar um pouquinho de realidade também na experiência que fica perturbada quando o ansioso está muito sensível, né? Tudo se exagera, né, na noção de realidade do ansioso. Vai ter um outro encontro só sobre pensamentos, tá? Os pensamentos ficam catastróficos, né? Então a gente tem que aprender a reconhecer todos esses mecanismos que são a ansiedade e a adrenalina falando dentro do nosso corpo e não são a realidade que a gente vive, para poder fazer intervenções, para poder ir junto com o nosso corpo, criando um novo paradigma para ficar cada vez mais... Não é para acabar com a ansiedade, porque não existe nada de errado com a ansiedade. De novo, ela é uma emoção, como o êxtase, como a alegria, como a tristeza, como o medo, né? Ela tem as suas funções e ela não precisa ser atacada. A gente só precisa tirar o volume dela quando ela não é necessária, né? Aprender a compreender os mecanismos que ela está utilizando no nosso corpo e conscientemente ir trabalhando. É um trabalho, gente, é um esforço. É uma lapidação, é uma academia, é um treinamento corporal. Mas vale muito a pena, é um processo muito interessante de entrar em contato com a respiração consciente e desenvolver todas as faculdades, na verdade, que essa respiração é capaz de trazer, sabe? O contato com a respiração, na verdade, é capaz de nos trazer. Deixa eu ver aqui o que mais está chegando aqui. Você ensina algum exercício de respiração? Gente, eu ensino ao longo dessas lives, né? Já ensinei aqui 2, né? Para vocês. E vou passar várias intervenções práticas para vocês fazerem ao longo dessas lives. Gratuitamente, porque eu imagino quem está me ouvindo aqui, né, e brincou um pouquinho com a respiração e talvez esteja se identificando um pouco com o que eu estou falando, né? Já tenha até internalizado algo que vá sim te ajudar, né? Enfim, às vezes chega uma informação nova que a gente não tem, né? Enfim, mas eu também tenho isso sistematizado na forma de cursos e formações. Então, se você for lá no link na bio, no meu perfil, você vai encontrar o Antídoto da Ansiedade. É um curso todo gravadinho, com um método sistematizado lá bonitinho, começo, meio e fim, de respiração consciente para combater a ansiedade. E em janeiro do ano que vem, 24 de janeiro, eu vou começar uma formação online em terapias de renascimento e respiração consciente, que é ensinar a gente não só a trabalhar a ansiedade com a respiração, mas ensinar várias outras faculdades e potências que a respiração tem que a gente não tem nem ideia. A respiração do ansioso está perturbada muito antes dele perceber a sua crise de ansiedade. Não são pensamentos ansiosos, ideias ansiosas que travam a sua respiração e deixam você com falta de ar. É uma respiração ansiosa que dispara todos os outros sintomas que você reconhece como ansiedade. Começa ali.
é a primeira coisa que vai bagunçar no seu corpo. É a primeira coisa que muda no seu corpo. A respiração é a primeira coisa que muda no seu corpo quando você toma um susto, quando você passa raiva, quando você goza, quando você se perturba de qualquer outra forma, quando você precisa se contrair para resistir a alguma dor. Né? Enfim, ela é a porta de entrada das nossas emoções. Né? Então, por isso que é fundamental para o ansioso que sente a sua respiração perturbada, e eu não conheço nenhum que não sinta, né? Seja na falta de ar, seja no aperto no peito, seja na dificuldade de respirar. É fundamental começar a desenvolver essa habilidade em lembrar que respira várias vezes ao longo do dia e fazer uma respiração que acalma, na barriga, lenta, profunda, sem esforço na saída do ar, né? Soltando o ar com bastante leveza. E praticando isso, brincar com isso várias vezes, várias e muitas vezes. O resultado vale muito a pena, mas a gente tem que saber que é um treinamento corporal e como ir numa academia, como mudar uma alimentação, né? A gente precisa de disciplina, de repetição, né? E acalmar um pouquinho o foco nos resultados, né? Porque a coisa acontece, a gente só precisa dar tempo para o aprendizado acontecer no corpo. E repetir, repetir e repetir e repetir.